Deus abençoe sua vida, seu coração, a sua história, seu ministério. Que privilégio ter você aqui com a gente, participando desse curso de formação de líderes e professores para o ensino na igreja. Nós iremos fazer um resumo da nossa primeira aula, lembrando que nessa primeira aula tínhamos o objetivo de mostrar para vocês a importância do ensino na igreja, mostrar que o ensino na igreja está baseado na própria Bíblia. A própria revelação bíblica, ela demonstra essa necessidade do povo aprender. Vimos que a própria missão da igreja tem a ver com o ensino, e vimos que Cristo, que é o nosso modelo, o nosso referencial de fé, de vida, também expressou e vivenciou essa questão do ensino. Aliás, muito do que Jesus falou, principalmente no Evangelho de Mateus, está muito focado no ensino. Então nós iremos fazer apenas um resumo dessa aula, para que nós possamos relembrar algumas coisas que estudamos na primeira aula, tá bom? Então é só apenas para relembrar o que nós aprendemos. Quais serão os objetivos? Lembrando que o objetivo aqui é geral do curso: capacitar os participantes, no caso você, a compreender os princípios fundamentais da educação cristã e sua relevância para o desenvolvimento espiritual dos alunos. Nós colocamos alunos aqui porque entendemos que esse ensino será feito na igreja, numa IBD, numa classe de discipulado, numa classe de ensino geral, numa classe de batismo, alunos cristãos, pessoas interessadas em aprender. Então esse é o objetivo, levar você a compreender que a educação não é feita de qualquer jeito. Que a educação cristã na igreja, ela tem que ter o quê? Princípios fundamentais. E que ao mesmo tempo ela tem relevância para o desenvolvimento do aluno, do cristão, do discípulo. Ou seja, precisamos entender que é fundamental um ensino baseado na palavra de Deus e que tenha relevância, ou seja, o que nós vamos ensinar, o que nós iremos inserir no currículo da igreja, tem que ter relevância para o aluno a qual nós iremos desenvolver esse ensino. Outra base é explorar as bases bíblica e teológica da educação cristã, integrando a fé cristã com prática pedagógica. Então, o ensino na igreja não deve ser apenas um ensino formatado para você dar uma aula na EBD, mas ela tem que ter o que? Prática pedagógica. Você tem que saber o objetivo, você tem que saber o teu público-alvo, você tem que ter qual o objetivo de eu dar essa série de lição. Aí eu vou trabalhar com jovens e adolescentes, eu vou falar sobre preparação para a faculdade, preparação para o namoro, preparação para o casamento. Qual que é o objetivo que eu tenho com esse ensino? Ora, se eu abro uma classe para o ensino, preparando os adolescentes, o jovem ou o noivo para o casamento, eu preciso ter qual objetivo? Que essa pessoa, esse casal, chegue no casamento sabendo, entendendo que é um casamento baseado na Bíblia. Então é isso que nós precisamos desenvolver em nosso ensino. E qual que é a nossa primeiro trilho? O primeiro trilho é fundamentos da educação cristã e bases teológica e pedagógica. Então nossa aula aqui, a primeira aula, tem como título ver os fundamentos da educação, a base teológica e pedagógica. É isso que nós iremos trabalhar e vivenciar nessa abordagem nossa aqui. Os princípios bíblicos da educação cristã são diretrizes extraídas das escrituras sagradas que orientam a abordagem pedagógica de ensino, formação de caráter e desenvolvimento espiritual dentro do contexto da fé cristã. Então, qual que é o princípio principal nosso? A escritura sagrada. Ou seja, a escritura sagrada é ela quem vai orientar, é ela quem vai abordar, é ela quem vai dizer qual pedagogia é certa, qual pedagogia é errada, sempre com o objetivo de formação do caráter e desenvolvimento espiritual. Os fundamentos da educação cristã são os princípios essenciais que guiam a abordagem educacional baseada na fé. E as bases teológicas e pedagógicas na educação cristã são os princípios teológicos e métodos pedagógicos que guiam a maneira como os educadores cristãos abordam o ensino e a formação espiritual dos alunos, dos discípulos, do cristão, dos irmãos. Então essas serão nossas bases, então, bíblica, teológica e pedagógica.
E agora sim, o objetivo da aula. Nós fizemos uma explanação geral do objetivo do curso. Qual que é o objetivo dessa aula, a qual nós iremos fazer um resumo? Compreender os princípios fundamentais da educação cristã e sua relevância para o desenvolvimento espiritual dos alunos. Aqui nós já começamos com um objetivo claro e nítido, ou seja, a educação cristã precisa gerar desenvolvimento. Então, o ensino na igreja deve ser abordado se ele foi eficaz ou não só na compreensão do aluno, se ele entendeu, se ele percebeu as propostas que foram feitas no ensino, mas acima de tudo no seu desenvolvimento espiritual. E aqui explorar as bases bíblicas e teológicas da educação cristã, integrando a fé cristã com prática pedagógica. Então perceba que nós estamos trabalhando não só com a nossa questão de fé, não só a nossa questão de prática, não só a nossa questão de teologia, mas principalmente com prática pedagógica, ou seja, levando as pessoas a entenderem como esse ensino é fundamental para ela. Então nós não podemos continuar fazendo um ensino na igreja, onde a pessoa pega e fala, tudo bem, gostei desse tema, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com a educação dos meus filhos? O que isso tem a ver com a minha vida profissional? Ou seja, a educação cristã, a fé cristã, desenvolvida no ensino, tem que ter prática pedagógica, aonde esse cristão, esse aluno vai entender isso tem a ver comigo no meu dia a dia. Então nós vamos para o primeiro tópico nosso, princípios bíblicos da educação cristã. Será que a Bíblia, será que a revelação de Deus, será que a graça de Deus, ela nos incita à questão do ensino? Então nosso primeiro princípio bíblico será a própria graça. Então quando você estuda a Bíblia, quando você pesquisa a questão do ensino dentro da palavra de Deus, a graça vai ter a sua relação com o ensino. E a primeira base nossa é Tito, capítulo 2, do 11 a 13. Ou seja, ali, porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, e ela nos ensina. Então a graça de Deus não tem só por objetivo salvar o ser humano, restaurar o ser humano, colocá-lo novamente em relação, desenvolver uma relação pessoal com Deus, mas ela tem o objetivo de ensinar esse homem, essa mulher, a se reorganizar, a se readequar à sua vida dentro dos planos de Deus. Então aqui a graça ela vai ensinar a pessoa a renunciar, ou seja, o ensino desenvolvido na igreja é o ensino que deve acompanhar essa graça que leva o cristão a renunciar às impiedades, às paixões e ensina ele a viver. Então a graça tem por objetivo ensinar a renúncia e ensinar a viver. Viver como? De forma sensata, de forma justa, nesse momento presente. Então a graça, ela tem relação com o ensino. Quando a igreja desenvolve o ensino, ela está também sendo um agente de graça. Ela está respondendo à graça que a alcançou e que agora também ajuda ele a alcançar outras pessoas. A nossa outra base será a missão e a relação com o ensino. Então, quando a gente vai olhar a missão, Mateus 28, 19 a 20, a missão, ela tem relação com o ensino. O que é a missão? A missão é o famoso, conhecido, o tão explanado ide. A gente fala que a missão é o ide. E no ide a gente fala, ide fazer discípulos. Só que aqui, o Mateus 28, 19 a 20, ele vai ter alguns destaques. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vem algo que muitas vezes a igreja tem negligenciado na sua missão, que é ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então perceba, a nossa missão não é só ir fazer discípulos, não é só batizar, mas é também o quê? Ensinar. Ou seja, a missão da igreja envolve o ensino. Então, quando a igreja começa a desenvolver dentro dos seus arraiais, dentro seu formato de fé, conduta, programação, ela está cumprindo com a sua missão. Então, não é só ir buscar as pessoas, mas é trazer as pessoas, ensinar as pessoas. E a pessoa que aprendeu, só quem aprendeu consegue fazer discípulos.
Vivemos um momento onde temos trabalhado muito a questão do discipulado e é perceptível que muitas pessoas na igreja não estão prontas por discipulado. E o principal motivo da pessoa não estar pronto para discipular é porque ela não foi ensinada. Então a nossa missão tem relação sim com o ensino. Essa seria a base bíblica nossa. A igreja tem a sua função pedagógica, ensinar e capacitar faz parte da missão da igreja. A outra base bíblica, a revelação, também tem relação com o ensino. O que é a revelação? Revelação é o processo de Deus levar pessoas, homens, profetas, escritores a escreverem, a registrar a revelação. Revelação é quando Deus se mostra para alguém, é quando Deus se revela para alguém. E nós temos na revelação a revelação geral e a específica. Aqui nós estamos trabalhando com a específica. Específica é a revelação que Deus fez através de profetas, homens e mulheres que estão registrados na Bíblia. E a revelação final, o auge da revelação, está em Jesus. Então nós temos alguns textos ali, principalmente em 2 Timóteo 3, 16 e 17, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, um dos objetivos da revelação, da inspiração, o processo de registro daquilo que Deus nos falou é para que nós possamos aprender. Então a revelação, ela tem relação com o ensino. Quando a igreja assume o compromisso de desenvolver um ensino fundamentado na revelação, fundamentado na inspiração, ela está valorizando esse processo de inspiração e revelação. Ela está respondendo, ela está continuando aquilo que os homens e as mulheres do passado fizeram, que é ensinar a palavra de Deus. Então, toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o quê? Para o ensino. Para o ensino. Outra base que nós temos aqui tem a ver com a edificação, com o crescimento da igreja. Então, a edificação, ela também tem relação com o ensino. Qual que é a principal relação da edificação com o ensino? Afastar das heresias. Então, afastar as heresias. Então, nós vamos ter ali Paulo aos Colossenses falando: nós proclamamos, advertindo, ensinando. Ou seja, o ensino é uma forma da igreja fugir das heresias. Ele vai aconselhar Timóteo, ali 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Ou seja, a igreja que desenvolve o ensino, ela está ajudando aqueles que a compõem, que fazem parte dela, a fugirem da heresia. A igreja que está sendo edificada, crescendo, se desenvolvendo, ela precisa ter também um ensino. Porque senão esse crescimento vai ser momentâneo. As pessoas vão cair no erro. A igreja vai se dividir. Os pilares da fé vão ruir porque não está baseada no ensino consciente de que igreja que cresce precisa ter proteção contra a heresia. E a principal proteção contra a heresia, segundo Paulo aqui dirigindo-se a Timóteo, é o ensino. E a outra base nossa é Jesus. Além de toda a questão da graça, além da revelação, além da questão da inspiração, além da questão da própria edificação e crescimento da igreja, Jesus é a nossa base para o ensino. Então, ao olhar o ministério de Jesus, é perceptível, é nítido que Jesus teve a relação com o ensino. Ou seja, o próprio ministério de Jesus foi em grande parte voltado ao ensino. Como já mencionei, se você pega Mateus, você vai ver que muito que acontece em Mateus tem a ver com o ensino. Você pega João, você pega Lucas, mesmo Marcos, que é o evangelho mais da ação de Jesus, ele tem Jesus ensinando. Então, vários momentos, lá Mateus 5:2, Jesus ensinou as multidões. Você vai ter também ali Mateus 7:29, Mateus 9:35, sempre Jesus ensinando. Todas as vezes que Jesus se reunia com pessoas, ele tinha um objetivo específico, concreto, ensiná-las. Os encontros de Jesus eram encontros pedagógicos, eram encontros relacional, que envolvia pedagogia, que envolvia ensino. E as multidões se admiravam porque o ensino de Jesus era um ensino com autoridade, um ensino diferente do ensino dos fariseus, dos escribas,
que era um ensino muitas vezes voltado para as coisas humanas, um ensino que negava a revelação, um ensino que negava a inspiração de Deus. Muitas vezes Jesus corrigiu os fariseus falando: olha, vocês desonram a Deus ensinando preceitos humanos. Então a igreja precisa seguir o exemplo de Jesus e ensinar preceitos divinos. A outra base tem a ver com a própria igreja, o próprio nascimento da igreja. A igreja, como a gente chama muitas vezes, a igreja primitiva. Eles também desenvolveram o ensino. E aqui, em relação à igreja, nós temos muitos equívocos. As pessoas dão muita ênfase em várias coisas que a igreja primitiva fazia. Sim, eles oravam, eles eram evangelistas, eles viviam em comunhão, mas também eles viviam ensinando. Então, Atos 5:25, nós temos a questão do ensino. Atos 5:42 também nós temos o ensino. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, a igreja se reunia no templo e na casa com o objetivo não só da comunhão, como muitas vezes nós temos falado hoje em dia, mas para ensinar, para aprender um com os outros. Essa então é a nossa base bíblica. Vamos para a nossa base agora teológica. Qual que são as bases teológicas? Educação cristã, fundamentos, base teológica. Qual que é a base nossa? A primeira base tem a ver com integração da fé e aprendizado. Ou seja, a educação cristã busca integrar a fé e o conhecimento em todas as áreas de estudo, em todas as áreas da vida, reconhecendo que Deus é o Criador e sustentador de todo o conhecimento. Quando a gente trabalha o ensino na igreja vinculado à integração da fé e aprendizado, nós estamos reforçando que todo o conhecimento vem de Deus. Por isso a igreja não deve jamais ter medo do conhecimento, porque o conhecimento vem de Deus. A igreja tem que fomentar o conhecimento. Não podemos esquecer que no passado e no presente tem muitos homens que sabem, grandes conhecedores, estão baseados na palavra de Deus. A igreja então não pode se encolher, se envergonhar e não ensinar a palavra. Então, integração da fé e aprendizado, eu reconheço que Deus é Criador e sustentador de todo o conhecimento. Então a igreja não pode ter medo de ter uma classe que fale sobre filosofia, não pode ter medo de ter uma classe que fala sobre existencialismo, sobre criação do mundo, não pode ter medo de colocar o jovem diante da fé cristã e apontar para ele os equívocos da filosofia. Não pode, porque a base do conhecimento é Deus. A base do nosso conhecimento é Deus. Então Deus é o Criador e sustentador de todo o conhecimento. A outra base tem a ver com a visão bíblica do ser humano. Qual é a visão bíblica que nós temos? Nós temos a concepção de que o homem foi criado à imagem de Deus e que isso confere a ele um valor intrínseco, uma dignidade, principalmente o homem e a mulher regenerado em Cristo. Então o homem e a mulher regenerado, nascido de novo, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, esse homem precisa reaprender a viver a vida. Ele precisa ser ensinado o que é o casamento, o que é a família, o que é o cuidado com o corpo, o cuidado com a finança, toda a questão do cuidado com a mente, com o coração, o cuidado com as heresias, ou seja, a nossa base teológica para o ensino na igreja tem a ver com a visão bíblica que nós temos do ser humano. Então a igreja precisa ensinar. Só que esse ensino, a outra base, não é só um ensino teórico, ele é um ensino relacional. Ou seja, é um ensino que você tem que se relacionar. Então os educadores cristãos priorizam o relacionamento significativo com os alunos, modelando o amor, a compaixão e a paciência. Então quando você tem uma classe bíblica, quando você tem um curso bíblico, nós precisamos desenvolver uma relação significativa com o aluno. Ou seja, o professor na classe de EBD, ele precisa marcar a vida daqueles que frequentam aquela classe. A professora, o professor que está dando aula para as crianças, para os juniores, para o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, ele precisa marcar a vida. Então não é só um ensino, é um ensino que transborda da vida, não só das palavras, mas do exemplo. E o ensino é relacional. Aquele ensino que a igreja primitiva fazia, não era um ensino só de conhecimento teórico, era um ensino relacional.
Outra base tem a ver com a formação do caráter. Formação do caráter. Então, a educação cristã busca não apenas transmitir conhecimento, mas também formar o caráter dos alunos, enfatizando virtudes como honestidade, humildade, bondade, amor ao próximo. E a lógica, a lista é infinita: santidade, amor para com Deus, mordomia, cuidado com o corpo. Então, tudo isso tem a ver com a formação do caráter. A outra base tem a ver com a vida de oração e reflexão. Então, a educação que é fomentada na igreja deve promover o quê? Uma vida de oração, reflexão e adoração como parte integral do desenvolvimento espiritual dos alunos, ajudando-os a cultivar uma conexão pessoal com Deus. Ou seja, quando a gente está ministrando uma aula na igreja, nós não devemos colocar só conhecimento teórico, teológico. Ele tem que levar as pessoas a terem uma reflexão, eles têm que levar as pessoas a dobrarem seus joelhos, ele tem que levar as pessoas a ter um crescimento espiritual e principalmente cultivar uma conexão pessoal com Deus. A outra base nossa será a questão da verdade absoluta e a ética. Qual que é a verdade absoluta? A educação cristã ensina que a verdade é objetiva e se origina em Deus. Ou seja, além dela ser objetiva, ela é absoluta. Então, nós temos a palavra de Deus como objetiva e absoluta. Objetiva contra essa questão subjetiva. O que é subjetivo? A verdade é relativa, cada um tem sua verdade. Não, para nós a Bíblia, a palavra de Deus é objetiva, só existe uma verdade. Jesus falando, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso influencia a forma como os educadores abordam questões éticas e morais, buscando orientações nas Escrituras. Ou seja, a nossa ética não é relativista ao momento, ao tempo. A nossa ética, ela está firmada na Escritura. Então nós trabalhamos com verdades absolutas. Outro destaque, missão e um propósito. A educação cristã enfatiza que cada cristão tem um propósito e uma missão na vida, e que o conhecimento e os dons são dados por Deus para cumprir esse propósito. Ou seja, a educação na igreja precisa desenvolver o que é a ideia de que as pessoas têm que ser preparadas para cumprir a sua missão, para usar o seu dom espiritual, para discipular, para evangelizar, para cuidar, para amar, para aconselhar, para desenvolver várias formas de ministério que Deus concede a cada um. A outra base nossa, cristocêntrico, ou seja, todo o nosso ensino tem que passar pelo crivo da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a diferença da educação cristã. A base nossa, a base teológica central, é o foco em Cristo como centro de todo o conhecimento e da vida do crente. Isso significa que todos os aspectos do ensino e da aprendizagem são vistos à luz da revelação divina encontrada na Bíblia, que nos revela a pessoa de Jesus Cristo. Então é cristocêntrica. Então quando a gente abre um ensino, toda a nossa IBD, toda a nossa classe, a formação de professores, ela é cristocêntrica. Ela visa também o relacionamento com Deus. Então o objetivo aqui não é conhecimento teórico, mas conhecer a Deus. Então o objetivo final do ensino é crescer na intimidade com Deus. É que leve essas pessoas a entenderem que precisa ter uma fé viva, uma fé que leve a comunhão com Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. Também trabalhamos a questão da redenção e restauração. Então nós entendemos que existe redenção e restauração por meio de Cristo. Então isso vai influenciar a abordagem à educação, incentivando os alunos a se envolverem na transformação do mundo de acordo com os valores do Reino de Deus. A nossa segunda aula, nós vamos trabalhar mais essa questão aqui do envolvimento da igreja, do crente com o seu ao redor, com a sociedade, com o objetivo de transformar. Mas aqui a gente já vai dando algumas pinceladas. Então, os nossos ensinos na igreja têm que levar o aluno a falar: eu preciso me envolver com as pessoas que estão no mundo. Eu preciso me envolver com o mundo. Eu sei que você acha estranha essa palavra se envolver com o mundo, mas o mundo aqui que eu estou falando é o mundo de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Esse mundo que Deus amou. Nós precisamos ser a extensão desse amor, levando a transformação. A outra base será a verdade bíblica.
As Escrituras são consideradas a fonte primária, e não só primária, única, de verdade e sabedoria. Então as Escrituras são consideradas por nós, pela igreja, a fonte primária de verdade e sabedoria. Então por isso que a base do nosso ensino e o próprio ensino tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. E o último foco aqui vai ser a questão nossa de manter e mudar. A função central da educação é a manutenção, organização e direção de uma comunidade através das gerações. Ou seja, um ensino que é focado em Jesus, um ensino focado na graça, focado na redenção, focado na inspiração bíblica, focado no exemplo de Jesus, que leva as pessoas a ter comunhão. Ela vai ajudar a igreja a ter uma manutenção, ela ter uma organização e ela ter uma direção de uma comunidade através das gerações. É uma igreja que vai permanecer. A educação é reflexo do desejo de manter a identidade de um grupo, que consiste em seus valores e percepção do mundo, de sua fé e do próprio Deus. Então a educação, qual é o desejo da nossa educação? Manter a identidade de um grupo. Qual que é a nossa identidade? Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. A Bíblia é a única regra de fé e conduta. O homem pecou, o homem caiu. A graça de Deus é revelada em Jesus. Deus é justo, santo e verdadeiro. Deus se revela. Então essa é uma identidade que nós não podemos abrir mão. O processo de manutenção exige educação para a mudança. Continuidade e o foco da missão da igreja. Então o processo de manutenção também exige que a educação gere mudança. Ou seja, quando a gente começa a estudar, analisar, verificar, é perceptível que muitos do formato que a igreja tinha nos anos 60 não se justifica mais. Tanto historicamente, como muitas vezes biblicamente. Ou seja, a educação nos leva a falar isso a gente tem que manter, mas isso a gente precisa mudar. Por exemplo, o próprio ensino. Nos anos 60, 70, 80, 90, era impensável fazer o ensino da forma que nós estamos fazendo. À distância. Uma classe mista de pessoas presencial e pessoas online. Mas nós tivemos que mudar isso. A mudança aqui muitas vezes é na forma e não na essência. Mas a igreja precisa avançar na sua missão. Então esses são os nossos objetivos e esse é o resumo da nossa primeira aula, mostrando que a igreja precisa se envolver com o ensino. E você precisa se envolver com o ensino. Primeiro, você precisa aprender. Então todos nós precisamos aprender. O cristão não pode parar de aprender. Por isso que ler a Bíblia diariamente é uma necessidade que você tem que cumprir. Orar diariamente você também tem que cumprir. Porque um professor que atua na igreja, seja pastor, seja um diácono, seja um líder, ele tem que ter uma vida sustentada no aprendizado. Porque nós só podemos ensinar se nós estamos aprendendo. Então a minha oração é que você aprenda com Jesus, que você seja discípulo de Jesus, que você seja aluno de Jesus e que você esteja constantemente sendo transformado, educado, restaurado, para que você possa ensinar outras pessoas a conhecerem o nosso Mestre, a obedecer a esse Mestre. Lembre que a nossa missão é: vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardarem todas as coisas. Então nós, como discípulos de Jesus, precisamos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. E Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até que Ele volte. Deus abençoe você. Amém.